Estamos de volta a Questões de Fé. Você pode participar do nosso programa. Pois é, olha, se vocês quiserem fazer Romaria, a Alcaraça, mas nós vamos de trem, vai ser um passeio muito agradável. Além da parte religiosa, temos também a parte turística, né? Nós vamos de ônibus até a estação, pegamos um trem de turismo até Santa Bárbara, depois vamos até o Caraça, e o Caraça é muito bom. Isso é o primeiro fim de semana de agosto. Se você quiser, ligue para a Paróquia São Sebastião a partir de segunda-feira e os últimos lugares, tá? Agora, continuando esta nossa reflexão baseada na exortação apostólica do Papa João Paulo II, que está servindo para a fundamentação do ano do laicato aqui no Brasil, agora, eu procurei a coisa que era básica, né? Há outros documentos, mas esse é o documento básico porque foi originado de um sínodo. O sínodo é representativo da igreja no mundo inteiro, né? Então tem força, não é um documento de um episcopado nacional, de um bispo só, mas de toda a igreja, e depois o Papa dá a sua assinatura. Então diz assim, é muito grande o trabalho da igreja nos nossos dias e para realizá-lo a paróquia sozinha não pode bastar. De fato, muitos lugares, muitas formas de presença e de ação são absolutamente necessários para levar a palavra e a graça do Evangelho às variadas condições de vida em que as pessoas vivem hoje. E muitas outras funções de radiação religiosa e de apostolado do ambiente no campo cultural, social, educativo, profissional, etc. Não podem ter como centro ou ponto de partida uma paróquia. Todavia, a paróquia ainda hoje vive uma fase nova e prometedora. Como dizia Paulo VI no início do seu pontificado, dirigindo-se ao clero romano, acreditamos simplesmente que esta antiga e veneranda estrutura da paróquia tem uma missão indispensável de grande atualidade. Pertence-lhe criar a primeira comunidade do povo cristão, iniciar e reunir o povo na expressão normal da vida litúrgica, conservar e reanimar a fé nas pessoas de hoje, dar-lhes a escola da doutrina salvadora de Cristo, praticar no sentir e na ação a humilde caridade das obras boas e fraternas. Os padres sinodais, por sua vez, debruçaram-se cuidadosamente sobre a situação atual de muitas paróquias, pedindo para elas uma mais decidida renovação. Muitas paróquias, tanto nas periferias urbanas como em terras de missão, não conseguem funcionar plena e efetivamente por falta de meios materiais ou de ministros ordenados, ou também pela excessiva extensão geográfica e pela especial condição de alguns cristãos que lá vivem, como, por exemplo, refugiados, emigrantes e assim por diante. Um comentário. De modo especial, nós pensamos no Brasil hoje muita migração. E as paróquias do norte do Brasil, já com dificuldades em territórios de missão, recebendo um número muito grande de migrantes que vêm da Venezuela. Esse foi o objetivo da coleta da campanha da Fraternidade, para ajudar a este trabalho de integração, de promoção, de acolhida, que aliás é uma situação extremamente dramática. Todo refugiado, todo emigrante, ou seja, quem vem de um lugar para morar aqui, chega de maneira muito fragilizada e é necessária um apoio, e nós damos este apoio. Por exemplo, os haitianos, nós já tivemos aqui toda a pastoral de acolhida dos haitianos, de regularização da documentação, arrumar trabalho, e os sírios, os jovens que vieram da Síria fugindo da guerra, também as paróquias do centro, liderados pelo padre da igreja, Padre Jorge, né, lá da Igreja do Sagrado Coração. Nós, no começo, inclusive,
financiamos, ajudamos a moradia deles na região, depois foram distribuídos em trabalho e agora já estão andando por sua própria conta. É um trabalho muito difícil, muito complexo e, por isso, uma paróquia sozinha não consegue realizar. É necessário que haja uma harmonia maior, alguma coisa acima de uma paróquia individual. Mas vamos ver a atitude dos leigos, agora um grupo que me é muito caro, porque são da comunidade católica Shalom, que participam lá da minha igreja. Depois nós vamos falar sobre essas formas de agregação. É a Beatriz da Cunha Andrade, ela é natural do Rio, é formada em medicina e ela é uma leiga consagrada nesta comunidade Shalom. Vamos ver o testemunho dela, confiramos. Em 1980, quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil, no Congresso Eucarístico em Fortaleza, o nosso fundador foi chamado como um dos jovens para dar um presente ao Papa e, como presente e inspiração de Deus, ele escreveu uma carta se comprometendo a ofertar a vida dele pela evangelização de todos os jovens, homens e mulheres afastados de Deus. E 2 anos depois surgiu a nossa comunidade, inicialmente como uma lanchonete para evangelizar. O jovem que muitas vezes não vai para um grupo de oração, não vai para uma missa, mas aceita um convite para comer um sanduíche, comer uma pizza, tomar uma Coca-Cola, então foi essa a inspiração inicial. Temos grupos de oração para os jovens, realizamos acampamentos, seminários, momentos de lazer com os jovens para que eles também possam perceber e experimentar essa alegria que vem de Deus, que ser de Deus não é perder nada, mas muito pelo contrário, ganhar tudo. Também temos atividades com as famílias, grupos, momentos também de formação para famílias. Temos também muitos cursos formativos assim, envolvendo a doutrina da igreja, cursos de identidade, de autoconhecimento, de cura interior. Realizamos muitos retiros também nessa proposta também de autoconhecimento, de formação básica, que vem também ser um auxílio às catequeses administradas nas paróquias, que são as nossas formações básicas. Também temos atividades voltadas também para as realidades mais marginalizadas, como moradores de rua. Nós realizamos trabalhos de promoção humana, de resgate da dignidade e promoção humana, onde nós vamos em hospitais, casas de menores infratores, de adolescentes infratores, em que nós somos leigos e leigas, que estamos inseridos nos meios de trabalho, de comunicação e sempre sendo esse sal da terra e luz do mundo. Que a minha realização, a minha grande alegria é ver a pessoa tendo a experiência com o amor de Deus, e vendo aquilo transformar a vida dela. Tesouro que eu descobri que a minha grande alegria é partilhar dele, é dar de graça que de graça eu recebi. Então, assim, vale a pena, para mim, desde que eu conheci a comunidade, descobri nela o meu chamado, sempre valeu a pena dar tudo, ofertar tudo, deixar casa, irmãos, amigos, para ter novas casas, ter novos irmãos, ter nova família, Então, a minha grande realização é ter a Deus todos os dias e transbordar desse Deus todos os dias para as pessoas. É interessante a comunidade Shalom, que surgiu no Brasil, em Fortaleza, hoje está um pouco no Brasil inteiro, no Rio, São Paulo, sul do Brasil, mas também ela se faz presente na Europa, na Ásia, está na Itália, na França, na Alemanha, em vários países europeus, está em Israel, na Ásia, e até em países muçulmanos também, se espalhou rapidamente, atraindo milhares e milhares de jovens no mundo inteiro. E é algo surgido entre nós no Brasil. Aí, Léo, o que você tem? Então, padre, nós temos aqui uma participação do Sérgio Nogueira. Ele é lá do bairro Concórdia. Ele dá bom dia, deseja saúde e paz e fala o seguinte: os leigos que estão no coração do mundo têm um papel chave para transformar a sociedade. Quando ele diz coração do mundo, ou seja, são os leigos que estão lá no trabalho, na escola, enfim, nas atividades que muitas vezes nós não estamos, O máximo que a gente pode estar na universidade, mas mesmo assim com uma atividade muito específica. Ou seja, temos um carimbo, Isso é a nossa missão. E os leigos, por sua vez, eles têm o trabalho de estar junto na fábrica, na escola, na rua, no clube, em todos os lugares.
e esses lugares são importantes para transformá-los de uma forma humanizada e humanizante. Mais alguma pergunta aí? Padre, para os leigos, né? O senhor estava citando agora do interior, que é difícil, tem pessoas que ficam sem missas, a presença de um sacerdote. Esses lugares que os leigos são bem atuantes, existe uma autorização do bispo diocesano ou do padre mesmo para que eles possam realizar algum tipo de celebração, algum tipo de sacramento? De sacramento, sim, claro. Existe inclusive já regulado pela Santa Sé, com a autorização do bispo diocesano, pode celebrar batismos, ministros do batismo, ministros do casamento, eles presidem o culto, os catequistas, são muitas funções. Agora, é função supletiva, isso não é uma função primeira. Assim como, por exemplo, os padres que trabalham nas fábricas, padres operários, ou padres que são professores, ou enfim, qualquer atividade. Essa atividade é supletiva, a nossa atividade principal não é. A mesma coisa os leigos, o documento fala muito isso. Então, os leigos, por exemplo, eles fazem isso realizando uma suplência. A falta de ministros ordenados faz com que ministérios não ordenados entrem a serviço. Então, a administração do batismo, do matrimônio, a catequese, presidência do culto, até mesmo a administração de uma comunidade paroquial, isso pode ser entregue aos leigos, porque esta é uma atividade que eles exercem suprindo aquilo que falta de ministros ordenados. Tá bom? Bom, nós chegamos ao final desse bloco, voltamos daqui a pouco para o quarto bloco, Questões de Fé.